Senhoras e senhores, o que faz de uma equipe, o que faz de um atleta um campeão, um vencedor? A gente tem a parte técnica, a parte tática, a parte física, também a parte mental. Pouca coisa no alto rendimento diferencia o primeiro colocado do segundo colocado. Ao meu lado, Vilela da Mata, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, especialista em alta performance, em várias situações que fazem de um atleta verdadeiramente campeão. Vilela, prazer te receber aqui no Futebol Esporte Show. Mentalmente, o que faz mentalmente a diferença do primeiro colocado para o segundo colocado? As pessoas acreditam que a diferença ela é enorme entre o primeiro ou até o 10º colocado. Na verdade, a diferença elas são pequenos ajustes que fazem com que uma pessoa atue de uma alta performance. Mas, fundamentalmente, a alta performance não está relacionada no dia a dia do jogo. Não é no jogo que você vê se uma pessoa ela é um diferencial. O que você realmente percebe é a capacidade dessa pessoa, se ela tem a capacidade de se desenvolver e se preparar para ter um jogo excelente. E é aí onde envolve a psicologia. Não é na hora do jogo. A hora do jogo ela só reflete o quanto você conseguiu treinar nas suas competências fundamentais para ter uma boa performance. Em cima disso, Vilela, a gente tem hoje no mundo do futebol uma ferramenta, uma profissão nova que surgiu, que é a análise de desempenho. E parte muito e converge para aquilo que você está falando, porque eu não consigo controlar o resultado final. Eu tenho inúmeras variáveis, eu tenho um adversário, né? Eu tenho um adversário que quer o mesmo objetivo que eu. Agora, em cima disso, Vilela, o resultado eu não controlo, mas eu controlo o desempenho, eu controlo o meu processo e isso dá uma autonomia e a gente utiliza a lei do controle nisso também, né? O mais importante também, até complementando o que você está me dizendo, Marcelo, principalmente em esportes que existe a coletividade, você pode ter um atleta extremamente preparado, engajado, fazendo o que deve ser feito, mas quando nós começamos a entender que um time que talvez tenha profissionais com menos habilidades do que um outro time, mas do que um outro grupo de pessoas, mas esse time está unido, ele consegue performar muito mais do que o outro time, independente de qual seja a habilidade individual de cada um. A diferença é entre um grupo de pessoas e um time. Essa é a diferença. Ô Vilela, então você acredita piamente na situação do talento inato ou adquirido? A pessoa pode nascer com um talento, mas se ele não for desenvolvido, trabalhado tecnicamente e mentalmente, esse talento não serve de nada? Todas as nossas habilidades, elas são desenvolvidas. A habilidade de liderança, a habilidade de jogar futebol. A partir do momento que um profissional, que ele decidiu e está jogando o jogo, independente de qual seja o seu esporte, parte-se do princípio que ele tem as habilidades naturais para performar. E a diferença é o mental entre um profissional que performa de forma mediana de um excelente. A gente tem, por exemplo, Vilela, capitão da seleção brasileira em 2002, o Cafu, ele foi reprovado em 11 peneiras. Na 12ª, ele passou, teve uma carreira, foi campeão do mundo. Aí tem uma habilidade mental fantástica, senão esse cara existia na primeira negativa, certo? Sim. Como que explica esse fenômeno? É o fenômeno que acontece em todas as profissões. É que futebol, os esportes, eles evidenciam isso. É comum você ter, por exemplo, presidentes de grandes empresas que foram recusados em entrevistas em outras empresas. Grandes empresários que fracassaram nas suas primeiras atividades. Faz parte da vida. Na verdade, você vai ter mais fracasso do que acertos. A diferença que faz a diferença é pessoas que conseguem aprender com seus fracassos. E essa é a diferença entre perseverança e persistência. Pessoas persistentes, elas tentam atingir um resultado da mesma forma. Com certeza, o exemplo que você deu, a pessoa ela não teve o resultado desejado, mas ela buscou internamente o que ela poderia fazer de diferente na próxima peneira. E na próxima peneira, até ele atingir o ponto de excelência para passar na peneira. Vilela, para a gente terminar, pegando grandes cases de sucesso. Estou falando atualmente de Usain Bolt, cara que é o top dos tops. Estou falando de um Lionel Messi no futebol, de um Michael Jordan no basquete. Quais são
fazendo até uma modelagem desses caras, quais são, na sua opinião, as virtudes emocionais que diferenciam? Porque eles têm os mesmos treinos, os mesmos técnicos dos demais e esses caras performam mais. O que você acha que tem ali de diferente? É um conjunto de fatores, mas principalmente pessoas que conseguem performar mais do que outras, elas têm uma razão interna para poder fazer o que deve ser feito todos os dias. Muitas vezes as pessoas entram no mundo dos esportes pela glória, pelo dinheiro, pelo resultado meio. A maioria dos vencedores, dos grandes campeões, eles entendem que existe os resultados meios. Mas muitos desses campeões querem deixar um grande legado, têm um propósito maior do que a sua própria carreira ou do que o próprio jogo. Muitos deles têm a vontade de ser um exemplo para a sociedade, de contribuir com o meio que está inserido, e isso é que faz realmente um campeão. Tá certo. Vilela, muito obrigado. Obrigado. Parabéns pelos conceitos. Se todas as pessoas soubessem esses conceitos, que talvez pareçam simples, mas que se aplicados fazem diferença, a gente teria não só um esporte melhor, esportistas melhores, mas um mundo melhor. E parabéns para o seu programa, Marcelo, porque você é uma pessoa que estuda, não é apenas uma profissão, você vai a fundo no estudo da psicologia e você com certeza agrega aos seus telespectadores e faz um programa diferenciado. Parabéns. Muito obrigado. Esse então Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching.